Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Bem, queridos, chegamos no capítulo 4, estamos estudando expositivamente o livro de Atos. Espelhar Jesus, espalhar a sua luz, é o nosso tema anual, falando sobre esse aspecto missional da igreja. E eu quero ler com vocês o capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. E eu vou fazer uma leitura. E conforme eu for lendo, eu já vou dando alguns detalhes do texto, porque o texto é rico. E talvez durante a mensagem a gente não vai conseguir perceber a riqueza desse texto. E assim eu quero fazer alguns destaques que vai ser importante para você entender a mensagem. Então vamos lá? Versículo 1. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, veja que tudo isso aqui ainda está relacionado ao primeiro parágrafo do capítulo 3, quando aquele coxo foi curado na porta do templo. Olha que curioso, milagre não salva pessoas. Pensando no projeto redentor de Cristo Jesus, pensando nesse vocabulário bem nosso de salvação, de perdão dos pecados, de remissão dos pecados, para a retomada de um relacionamento com Cristo Jesus, milagre não provoca isso. Por isso que a ênfase do livro de Atos não são os milagres, porque milagre não faz isso. O que milagre faz então? Abre a porta para que o evangelho seja pregado. Milagre é aquela oportunidade que Deus abre para que tudo que foi feito seja apontado para o sacrifício dele na cruz, e ali sim Jesus seja adorado e a mudança aconteça. Mas tudo isso ainda no capítulo 4 é sobre milagre. Olha como tem rendido, o milagre que aconteceu, mas não se fala sobre ele, se fala sobre Jesus. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Veja que esses três grupos compunham o sinédrio no primeiro século. O sinédrio era composto de 71 pessoas, 70 pessoas e um líder. Geralmente o líder era um sacerdote. O sinédrio naquela época era o ambiente de governança maior do Estado. Só que diferente do nosso tempo, no sinédrio ele misturava assuntos políticos, jurídicos e religiosos. Mas se eu pudesse fazer uma comparação, o sinédrio do primeiro século seria o nosso Supremo Tribunal Federal nesse tempo. E aí o assunto já começa a ficar perigoso, né, igreja? Ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. A doutrina da ressurreição dentre os mortos era nova no primeiro século, ninguém entendia isso. E eles achavam que não existia ressurreição. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte. Não teve julgamento, não teve investigação, simplesmente prenderam. Prenderam porque já estava no final da tarde, entrava o descanso do sábado. Pensavam que Pedro e João pudessem fugir. Mas eles sabiam que eles estavam sendo julgados. E aí então prenderam. Uma prisão preventiva, vamos dizer assim. Uma prisão preventiva. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte. Pois já era tarde.
Ou seja, já estava chegando às 18 horas e aí entrava o tempo de descanso. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Então, a primeira pregação de Pedro, 3.000 conversões. A segunda pregação de Pedro, 2.000 conversões. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas, o Supremo Tribunal Federal da época, se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás e o seu genro Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Veja, a conversa da manhã, o capítulo 3, no comecinho, aquela multidão vai diante de Pedro e acha que o poder está em Pedro. E Pedro direciona o poder para Jesus. Agora continua esse sentimento de que o poder era de Pedro. E Pedro vai responder. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que ele foi curado, Pedro está dizendo: já que vocês estão querendo nos prender pelo bem que eu fiz, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, olha lá de novo, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Olha a mensagem cristocêntrica: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Nós acabamos de cantar pedra angular. No primeiro século, pedra angular era a primeira pedra que era colocada numa construção como guia para as demais. Se essa pedra fosse colocada torta, toda a construção ficaria torta. Se essa pedra fosse colocada alinhada, toda a construção ficaria alinhada. Então, Cristo não apenas participa da construção, Ele é o fundamento de toda a construção. Ele é a pedra angular. É Ele que endireita a construção. É Ele que serve de guia para a construção. Nesse símbolo, nessa analogia que Pedro na sua pregação apresenta. Então, pedra angular é aquela pedra que é colocada como primeira ponto de partida para que todas as outras possam seguir na mesma direção. Fundamento da construção. Esse é Jesus. E aí o texto bíblico continua dizendo: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como o texto bíblico é lindo e reforça e traz com tanta clareza esse sentimento. Se Jesus é a pedra angular, aquele que dá norte para o fundamento de uma construção, não há outro nome que possa transformar as nossas vidas e nos reconciliar com Deus. Não há. Ele vai usar a analogia agora e vai fortalecer esse sentimento. E aí o texto bíblico diz: ao verem o Sinédrio, o Supremo Tribunal Federal da época, a ousadia de Pedro e João, olha o preconceito do primeiro século, igreja. No primeiro século já tinha preconceito. Preconceito não é um assunto novo, contemporâneo. Olha o assunto do primeiro século. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, havia aquele sentimento: para que eu vou dar ouvido a esses homens? São pescadores, são homens simples, não falam um grego perfeito, né? Não sabem mal falar o seu idioma, escrever seu idioma, não tem formação acadêmica. Eles estão aqui diante de nós querendo nos ensinar. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. Ali o julgamento tinha que acabar, não é verdade, igreja? Se havia fatos, havia provas concretas. Um homem com mais de 40 anos, como nós aprendemos, foi curado, e ali estava o homem dando testemunho da cura, e ali eles estavam sendo julgados, porque eles estavam
eles tinham curado, estavam pregando sobre a ressurreição. Se ali existe um fato, como diz o ditado, contra fatos não há argumento, não tinha mais argumento. Mas não, o texto bíblico continua. E mandando-os sair do sinédrio, discutiu entre si dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar. E não podemos negar. Eles chegaram à conclusão que havia sido feito mesmo um milagre, tinha provas, era um fato diante dos olhos deles, não podiam negar. Mas não podiam mandar embora aqueles homens, porque aqueles homens representavam perigo de poder, representava perigo de perda de status. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome, a quem quer que seja. Olha a maldade desse sinédrio. Vamos ameaçá-los. Vamos ameaçá-los. Eu fiquei impressionado essa semana, depois eu comento sobre isso. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Depois que o Espírito Santo é derramado, a gente percebe um padrão no livro de Atos. O primeiro padrão que a gente observa no livro de Atos é um ambiente de desconfiança. Esse é o primeiro padrão que acontece no livro de Atos. A gente vê os homens achando que quem fez foi Pedro e não Jesus. A gente vê os homens não conseguindo se curvar e se dobrar ao governo e ao domínio de Jesus. Há um ambiente de desconfiança. Há um ambiente, então, onde as pessoas elas não se sentem mais à vontade de andar pelas ruas, elas não se sentem mais à vontade de viver o cristianismo. Porém, há um outro padrão que se repete, possivelmente gerado por esse primeiro padrão. O segundo padrão é uma mensagem cristocêntrica, um povo que não se rende, um povo que não se intimida, um povo que não se envergonha. Mas, como o texto bíblico diz que o poder dos céus desceria e eles seriam cheios do Espírito Santo, este poder que vem do céu está exatamente relacionado a esta autoridade que a igreja viveria, a este sentimento de coragem que a igreja do primeiro século viveria. Então, esses dois padrões são estabelecidos quando o Espírito Santo desce. Um tempo de desconfiança, um tempo de incerteza, um tempo de dúvida e um tempo de uma proclamação cristocêntrica, uma mensagem cristocêntrica. Cristo é anunciado, Cristo é pregado, Cristo é vivido. E quando nós olhamos para isso, então, a mensagem de hoje ela tem um caráter de o pedido de um pastor para um povo do qual ele ama. A mensagem de hoje tem um caráter de pedido a vocês. Não é exortação, não é motivação, não é encorajamento, não é inspiração, é um pedido. Como um pai muitas vezes conversando com o filho diz: eu quero fazer um pedido a você. E a mensagem de hoje tem esse caráter, porque nós vivemos um tempo de incertezas, um tempo de desconfiança. Não é verdade, igreja? Dizem por aí que talvez a gente esteja vivendo de fato uma ditadura exercida pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o país vive com alguns torcedores. Tem aqueles que torcem para um lado, tem aqueles que torcem para o outro lado.
E nada melhor para quem está no poder ter um país dividido. Nada melhor para quem está no poder ter torcedores contra ele e torcedores a favor dele. Porque se o Brasil quiser uma mudança, nós precisamos deixar de ser torcedores e passar a ser nacionalistas e, acima de tudo, passarmos a ser cristãos para que o mundo, para que o Brasil ele possa mudar. Enquanto nós estivermos numa postura de torcedores e houver uma divisão bem clara na nossa nação, isso para quem está no poder é maravilhoso. É maravilhoso. É o que eles mais querem. É que o Brasil continue dividido. E nós olhamos então para os torcedores e fica o torcedor do lado A torcendo para que o nome dele não apareça em nenhum escândalo. O torcedor do lado B torcendo para que o nome dele não apareça em nenhum escândalo. E eu estou quase pronto a dizer para você que você, quer seja torcedor do time A, quer seja torcedor do time B, corre o risco de ver a quem você torce envolvido no escândalo. Porque, irmãos, não dá para negar que temos 2 grandes escândalos hoje no Brasil. Dá para negar que teve um escândalo do INSS? Não dá. Dá para que eu pense, dá para que eu fique em dúvida quem está envolvido, quem promoveu, quem é o cabeça-mor, quem é o grande chefe. Eu não tenho certeza de quem seja, eu posso ter dúvida a respeito disso. Dá para negar que existe um grande escândalo do Banco Master? Não dá, igreja. Está na cara de todo mundo. Está igual aqui, o coxo de 40 anos de idade que foi curado. Está estampado, é fato. Existe um escândalo do Banco Master, mas dá para ficar em dúvida quem está envolvido, quem é o grande chefe, quem verdadeiramente é o chefe, é o articulador. E aí a gente fica nessa discussão e muitas vezes fazendo só o que é bem para quem está no poder. E quando eu olhei esse texto aqui, mas, volte comigo o versículo 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. E aí a gente escuta as notícias. É claro, irmãos, que é tão difícil saber da onde vem a fonte, qual notícia é verdadeira, qual notícia não é verdadeira. E aí você tem o Supremo mandando uma ordem para o Congresso dizendo, prorrogue a CPMI. Aí vem o Congresso dizendo, se vocês me obrigarem a prorrogar a CPMI, eu vou entregar vocês. Um ameaçando o outro. Ameaças. O Brasil vive de ameaças. O Brasil vive de dúvidas. O Brasil vive de incertezas. O Brasil vive de momentos instáveis. E aí quando eu olho para isso, eu percebo que, irmãos, do 1º século para o 21º século, o cenário mudou. Porém, o coração do homem continua o mesmo. O coração do homem continua o mesmo. E quando a gente olha para isso, para esse coração do homem, eu percebo que ele vai revelar 3 evidências desse coração. Primeiro, um orgulho. Não quero perder controle, não quero perder poder, não quero perder status. Por isso, o Supremo Tribunal Federal do 1º século diz assim, que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que é um sinal notório. Foi feito por eles e não podemos negar. Orgulho. Nós estamos vendo que tem alguma coisa errada, mas porque eu não quero perder o meu status, não quero perder o meu poder, não quero perder o que eu já conquistei. Orgulho. Continuo mantendo a minha posição de que todo mundo é inocente. Todo mundo é inocente. Segundo, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe uma autossuficiência. Como é perigoso essa questão do coração do homem, porque temos a tendência de sermos autossuficientes.
Eu penso, numa leitura bem rasa e talvez bem simplista da minha parte, que a corrupção numa nação, numa empresa, numa família, ela acontece porque temos a certeza de que nunca seremos pegos. Sabe por que o homem peca? Porque ele acha que nunca vai ser pego. Ele trai a esposa porque ele acha que a esposa nunca vai descobrir. Uma mulher trai o marido porque acha que o marido nunca vai descobrir. E aí nós vamos nos enfiando e vamos nos enlameçando do pecado, porque a gente acha que nunca vamos ser pegos, nunca vamos ser descobertos. A máscara nunca vai ser retirada de nós, porque existe um coração autossuficiente. E terceiro, como eu já disse, medo de perder algo. 3 marcas de um coração do primeiro século que não muda. Esse é o meu coração, esse é o seu coração, se você não vigiar, se você não cuidar disso. Por isso, vem o meu pedido, vamos aprender com Pedro. Como agir num país instável? Qual deve ser a nossa atitude diante de desconfiança? Quem está certo, quem está errado? Você coloca a mão no fogo por qualquer político que você conheça? Eu não coloco, você coloca? Quem está certo? Quais são as mídias que falam a verdade? Quais são as mídias que vivem sem total interesse pessoal? Você coloca a mão sobre alguma mídia? Eu não coloco. A mão no fogo? Vivemos essa realidade. Eu escuto de tudo. E quanto mais eu escuto de tudo, mais confuso eu fico. E aí, como Pedro agiu num país no primeiro século, gerado por desconfiança? Como Pedro agiu? Eu quero mostrar 3 atitudes que o Pedro fez e aqui é um pedido meu para você. Não é exortação, não é encorajamento, não é incentivo, não é palavra de empoderamento, é um pedido de um pastor para suas ovelhas. Primeiro, olha o que o versículo 19 diz. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pedro não atacou, Pedro não fez piadinha, Pedro não fez meme, Pedro não mandou pessoas para o inferno por causa da sua posição política. Pedro não desrespeitou ninguém, Pedro não criou inimizade. Pedro, ele respeitou, mas ele não tinha uma submissão cega. Ele respeitou aquelas autoridades, mas ele não era cego por aquilo que estava acontecendo, como eu sei que você também não é cego. E você tem a sua posição, e muito bem que você tenha. Mas Pedro, o que ele fez? Ele respeitou e não tinha uma submissão cega. Ele jogou para aqueles que os estavam julgando. Coloque a mão na consciência. Vocês acham mesmo que eu vou parar de falar de Cristo Jesus porque vocês estão pedindo? O papel da igreja é esse. O papel da igreja não é ficar lutando por A ou por B, com a espiritualidade de dizer eu preciso lutar por uma nação melhor. Isso é um engano do diabo, que tem colocado famílias em disputa dentro de casa, que tem colocado igrejas em disputa no reino, que tem colocado pastores que não se falam por causa disso. Pedro nos dá uma lição linda. Falou, não vou ficar com o que você pensa, você pode me prender, você pode continuar falando, eu sei qual é o meu papel, eu não sou desse reino, eu vou continuar falando sobre o meu rei e lutando pelo meu reino. E o texto bíblico diz então que ele não atacou, mas também não negociou. Que linha tênue, não é verdade, igreja? Que linha tênue. Como eu posso não negociar sem atacar? É possível negociar sem atacar. É possível falar sobre a sua convicção sem trazer demérito para quem pensa diferente do que você pensa. E muitas vezes, para defendermos a nossa convicção, nós trazemos demérito para aqueles que pensam diferente de nós.
Muitas vezes no Brasil o meu sucesso é resultado do seu fracasso. E nós precisamos mudar isso como igreja, gente. O meu sucesso não pode ser resultado do seu fracasso. Assim como as minhas convicções não podem trazer demérito ao seu coração. Não pode. E Pedro, então, ele conseguiu falar a verdade com respeito, sem concordar, porque respeito não é concordância, honra não é omissão. Ele foi firme, porque depois que o Espírito Santo desceu, um padrão se estabeleceu, uma mensagem cristocêntrica. É Cristo em tudo, é Cristo por todos, é Cristo o autor da vida, é Cristo a pedra angular, é Cristo que foi anunciado pelos profetas, é Cristo, é Cristo. Na noite de hoje eu quero fazer um pedido a você. Não fique de bico com o seu familiar por causa da política. Não deixe de visitar um parente querido, porque ele pensa ou tem uma ideologia diferente da sua. Não deixe de comer com alguém só porque ele tem uma ideologia diferente. É isso mesmo que o diabo quer, nos separar, nos enfraquecer, nos polarizar, para que quem está no poder continue sendo perpetuado. Não estou dizendo para você ser omisso, eu estou dizendo para você anunciar Cristo. Só existe um Messias, e o seu nome é Jesus Cristo. Só um Messias existe, e o seu nome é Jesus Cristo. Segundo, olha o versículo 20. Leia comigo. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro e João tinham uma convicção baseado naquilo que eles viram, naquilo que eles ouviram. Pedro e João tinham uma convicção baseado na sua experiência. Não foi o que contaram, foi o que eles viveram. Não foi o que anunciaram, foi o que eles experimentaram. Quando eu olho para essa experiência, então, eu fico pensando que a convicção de Pedro e João não está baseada numa teoria, está baseada numa vivência. Por isso que cristianismo deve sim atrelar teoria com vivência, mas nós precisamos fortalecer a nossa vivência. Vivência de cristão, vivência com Cristo, de fato espelhar Cristo por onde quer que nós formos, com as nossas palavras e muitas vezes de conciliação, com as nossas palavras de promotor de paz, com as nossas palavras de autoridade para quando tiver que confrontar alguém, como Pedro confrontou pela manhã, nós confrontarmos em amor, mas não deve ser um diálogo de teoria, um diálogo de ideologia, um diálogo de que aqui é melhor do que ali, ali é pior do que aqui, porque de fato a única coisa perfeita que nós temos é em Cristo. E Pedro então, ele diz, no versículo 20, não dá, depois que eu provei Jesus, não dá para se calar, não dá para ficar quieto diante do que ele tem feito. Não dá para encontrar o meu vizinho e conversar com ele só sobre futebol, só sobre política, só sobre economia, só sobre o momento que o Brasil vive. Não dá. Porque depois que eu experimentei Cristo, eu quero que as pessoas também vivam a mesma experiência que eu estou vivendo. A mesma experiência que eu estou vivendo. E aí, então, Pedro nos ensina que num tempo de instabilidade, num tempo de desconfiança, eu preciso me apegar ao que eu já vivi com Cristo e anunciar isso aos quatro ventos. Quantas pessoas vocês têm ao entorno de vocês, eu tenho ao meu entorno, que está completamente perdida, desorientada e querendo um cristão que possa ajudá-lo a encontrar a pedra angular, a pedra que orienta, a pedra que dá direção, a pedra que coloca no prumo. Quantos estão precisando disso? Por isso,
é a experiência que vai sustentar o nosso posicionamento. É a experiência que vai sustentar a nossa decisão. Porque fé nas informações que recebemos não sustenta pressão. Fé nas informações que recebemos não vai sustentar a pressão que você vai viver ou que você já está vivendo. Não vai. Nós temos tantos casos, que saem nas mídias. Um pastor que é professor, que foi pedido para ser expulso da universidade dele, só porque ele defendeu as suas convicções. Esse é o nosso país, por enquanto. E eu creio que essa notícia é verdade, porque esse pastor foi nas mídias sociais e contou, sim. Depois de tantos anos na casa, ensinando e lecionando, agora eles estão pedindo, os alunos estão fazendo abaixo-assinado, só porque eu me posicionei. Só porque eu me posicionei. E o que vai sustentar esse pastor professor? Não é nenhuma ideologia, não é nenhuma teoria. É a experiência que ele tem com Jesus, que continua sendo o provedor da história dele e da vida dele, e que nada que venha acontecer com ele é para o seu próprio mal, mas é para o seu bem e para a glória do Eterno. Quais são as experiências que você tem com Jesus? É isso que vai te sustentar nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos de perseguição, de opressão, de instabilidade, quer seja na empresa, financeira, de saúde, econômica, emocional. É se agarrar aos feitos de Jesus de Nazaré e descansar nos braços dele. Por último, olha comigo ainda o versículo 20. Pois nós não podemos. O versículo 20, no tópico anterior, convicção baseada em experiência, está dizendo o seguinte: deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isso fortalece a experiência. Agora, convicção baseada na ousadia do Espírito. Olha o versículo 20. Nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos parar de fazer o que Deus tem pedido para nós fazermos. É a ousadia com o Espírito certo. Não é agressividade, mas é firmeza. Não é disputa, mas é posicionamento. Não é gritar mais alto, é não negociar o essencial. Porque quando nós somos luz, nós não precisamos gritar, nós só precisamos aparecer. E aparecer é não negociar aquilo que é valor inegociável nosso. E na noite de hoje, quando nós pensamos nisso, eu quero fazer mais um pedido para você. Não se torne um torcedor. Creia em Cristo Jesus. Deixe de ser um torcedor e passe a ser um crente em Cristo Jesus. E ali onde você estiver, o seu exemplo, o seu testemunho, o seu proclamar, ele vai fazendo não é opressão, resistência. Ele vai fazendo uma resistência ao império que combate o reino de Deus. Você é a resistência. E por isso, você não precisa tumultuar o ambiente e criar um ambiente de confusão. Você evidencia a sua luz. Espelhar Jesus e espalhar a sua luz é fazer com que o nosso caráter esteja acima de uma opinião. Mais vale o meu caráter do que a minha opinião. É falar a verdade com graça, como eu insisti na manhã de hoje, como eu insisti em outros dias e como eu vou insistir agora. O apóstolo Paulo diz que nós deveríamos sempre falar a verdade em amor. E lembre-se, não se esqueça disso, verdade sem amor é crueldade. Amor sem verdade é hipocrisia.
E o texto bíblico diz que Pedro, ele continuou falando a verdade em amor. Verdade com graça. Firmeza sem arrogância. Eu sou o dono da verdade. Eu sei o caminho que está acontecendo. Eu sei quem são os culpados. Eu já condenei todo mundo no meu coração. E talvez você possa correr o risco de ver que tem jogadores do time que você torce envolvidos na corrupção. E eu não queria que você, como filho do Eterno, se decepcionasse. Não se decepcione. Porque onde houver homens sem Jesus, há corrupção, há maldade. Então o texto bíblico nos ensina, tenha uma firmeza sem arrogância. E por último, não deixe o caos externo deformar o seu coração. Luz não briga, luz ilumina. Luz não impõe, luz revela. E é o que o texto bíblico nos ensina. Veja o versículo 22. Ora, o homem quem tinha sido operado esse milagre de cura, tinha mais de 40 anos de idade. Contra fatos não há argumento. Seja um fato nas mãos do Eterno. Eu quero fazer o último pedido a vocês. Não brigue, ilumine. Não imponha, deixe que a luz revele quem está certo, quem está errado. Quem é o corrupto, quem não é o corrupto. Quem é o ditador, quem não é o ditador. Ainda que você tenha a sua opinião, como eu também tenho a minha. Mas, luz não impõe, ilumina, não grita, revela. Que nós como igreja possamos continuar na unidade de Cristo Jesus, independentemente da sua posição política para 2026. Muitos desafios teremos em 2026. Copa do Mundo, eleições, economia que não anda tão bem, talvez instabilidade jurídica, muitos desafios. Em quem você vai segurar em 2026? Pedro já tomou a decisão dele. Eu estou com Cristo. E eu acho que vou seguir o exemplo de Pedro. Também estou com Cristo. E eu queria fazer um pedido a você. Escolha Cristo. Nenhum outro homem. Nenhuma outra posição. Porque Cristo não vai te decepcionar. O time A, talvez sim. O time B, talvez sim. Então, enquanto você está torcendo para que os nomes que você tem tanta confiança não apareçam nesses escândalos, Pedro está dizendo, eu estou com Cristo, a pedra angular, aquele que traz prumo para a minha vida, para a minha história, para a minha jornada. Não é para encorajar você, não é para exortar você, é simplesmente um pedido meu. Que as famílias dessa igreja não se dividam por conta da política. Que irmãos não fiquem sem se falar por conta da política. Que primos não fiquem sem se falar por conta disso. Que tios não fiquem sem se falar por conta disso. Que genros e sogros não fiquem sem se falar por conta disso. Que cunhados não parem de se falar por conta disso. A minha oração é que a nossa igreja possa viver longe disso, não com vendas nos olhos, não de maneira inocente, mas posicionada e certa de que ela vai lutar sempre por Cristo Jesus. E mesmo que tiver que falar a verdade, ela não vai bater no peito e dizendo, eu falo mesmo, dou a quem doer. Não.
porque nós somos filhos da graça, e que a minha fala seja fala de graça. Você pode fechar seus olhos, você pode orar comigo. E eu quero fazer um apelo bem específico na noite de hoje, bem específico. Se você está brigado com um parente, com um que foi amigo, com um que é irmão, por conta da política, repense isso na noite de hoje. E eu quero convidar você a assumir um compromisso com Cristo, de buscar reaproximação com essa pessoa, de você buscar reconciliação com essa pessoa. Se você precisa se reconciliar com a esposa, com o marido, se você precisa se reconciliar com um ente querido, um primo, um sobrinho, um genro, um sogro, um cunhado, uma cunhada, se você precisa se reconciliar com alguém na empresa, eu quero encorajar você a fazer isso. E se a pessoa perguntar, mas o que aconteceu? Você mudou de time? Mudei. Eu percebi que eu estava errado. Eu sou um cristão. E o Cristo que eu sirvo está acima de tudo isso. E a nossa amizade, o nosso relacionamento está acima de tudo isso. E quem sabe, é aí que começa a mudança para o nosso Brasil. Quem sabe surja um estadista que não esteja preocupado em manter o poder. Quem sabe surja um estadista que lute pela nação e não pelo seu projeto de poder.